iniciar, nós já temos 100 pessoas aqui online. Então, quero, né, em nome do Grupo de Pesquisa Felite, agradecer a cada um de vocês. Eu já coloco minha câmera aqui para vocês me verem, tá? É porque a gente está realmente tomando cuidado para que vocês nos ouçam adequadamente. Então, eu vou começar, né? Já agradeci, expressando a nossa alegria. Qual foi a motivação para esse curso? A motivação para esse curso é porque muitas pessoas nos pedem, né, para participar do grupo de pesquisa Felite, né? O grupo de pesquisa Felite, só para esclarecer, muitas pessoas ficam em dúvida o que significa Felite, né? Então, Felite é um acrônimo, né, do nosso grupo de pesquisa, que significa Formação e Ensino de Línguas para Crianças. E aí, esse E no final, a gente colocou propositalmente, né, porque Felite, em italiano, significa feliz, né, e nós somos muito felizes em pesquisar o que nós pesquisamos. Então, por isso que aí o nome do grupo Felite, né, então, mas significa Formação e Ensino de Línguas para Crianças. Então, não é só formação e ensino de línguas, então, formação de professores, né, não é só formação de professores e ensino de línguas, de inglês, de espanhol, nós queremos, né, nós também temos interesse no estudo de formação de professores e ensino de outras línguas. E aí, muitas pessoas nos pedem para participar do Felite, né? No entanto, o Felite, ele é um grupo cadastrado no Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, e quem são as pessoas que se cadastram, né, no Felite? São aqueles que estão, de fato, pesquisando, né? Então, precisa ter algum vínculo de pesquisa, né? Então, muitas pessoas, às vezes, nos pedem para participar do Felite com a intenção de estudar, né? De se atualizar, de ler artigos, de discutir novas práticas, e não necessariamente na intenção de fazer pesquisa, né? Então, aí a nossa dificuldade de muitas vezes congregar todos que gostariam de participar do Felite. Dito isso, pessoal, o que nós então, né, diante de tantos pedidos, que nos deixa muito contentes, né, o que a gente então decidiu? O grupo Felite, né, que sou eu, os meus orientandos de doutorado, de mestrado, iniciação científica e outros orientandos que fazem o curso de graduação, nós fazemos os nossos estudos, né? Nos nossos grupos de estudos, nós fazemos 2 sábados por mês. Então, o que nós decidimos? Que um sábado, e o pós-doutorado, desculpe, Kelly, Cláudia, que eu não estou acostumada, são as minhas primeiras pós-doutorandas, a professora Kelly Barros e a professora Cláudia Furlan, né, que tem, nossa, abrilhantado o nosso grupo. Provavelmente teremos uma nova em breve, não vou dizer quem é, para não gerar bochichos, né, mas, enfim, brincadeiras à parte, nós, então, decidimos que desses 2 sábados por mês, um deles nós vamos abrir a essa comunidade, né, que tem esse interesse em estudar questões sobre formação de professores e ensino de línguas, ou educação de línguas na infância. Então, gente, só para também esclarecer, nós gostaríamos, então, o próprio nome curso de extensão, eu sei que gera uma ansiedade, talvez, né, ou uma expectativa, melhor dizendo, de que seja algo prático, obviamente, pelo título, né, curso de extensão. E essa era realmente a nossa... Sim, Marina, que bom te ver aqui. Estou muito feliz de saber que você está aqui. Sim, a ideia, né, é que nós tenhamos saúde e fôlego para uma vez ao mês nós estarmos aqui. Então, pessoal, o que eu ia dizendo é que a gente vai, então, na medida do possível, né, tratar dessas questões, tá? Bom, eu vou pedir para a Isa, então, passar para o próximo slide. Então, o título desse curso, né,
E aí, pessoal, a ideia é que... Bom, vou dando mais detalhes conforme eu for falando e for lembrando, tá bom? Tá, eu estava dizendo que a ideia era ser um curso mais prático, porém, nós tivemos muitos pedidos de participação no grupo, né? Nós primeiro abrimos 50 vagas, depois nós passamos para 70, para 100, e nós estamos em 150 inscritos, né? No momento, nós temos, acho que 85 pessoas online. Então, obviamente, não vai dar para ser um curso de extensão. Eu vou pedir para a Catiluce, por favor, querida, mutar o seu microfone, porque está dando um pouquinho de interferência. Obrigada. Então, obviamente, não vai dar para a gente fazer um curso tão prático como nós gostaríamos, mas nós tínhamos que optar, né? Ou nós mantínhamos um número mínimo de vagas para poder, então, fazer uma coisa bem prática, ou nós abríamos ao público, e a gente achou que era o momento, então, de abrir ao público, considerando o interesse de todos, tá? Bom, pessoal, então o título desse curso de extensão é Abertura e Sensibilização às Línguas, uma abordagem plurilíngue na infância. Nós indicamos 2 textos de pré-leitura, para que, obviamente, as questões mais teóricas, digamos assim, as pessoas tivessem acesso pelos textos e a gente pudesse se concentrar em outros aspectos do curso. Isa, pode passar, querida, por gentileza. Bom, pessoal, eu vou aproveitar o momento. Desde 2014, quando o Grupo Felite foi criado e cadastrado no CNPq, nós temos nos dedicado dioturnamente, sem medo de errar, a fazer um mapeamento de todas as pesquisas que envolvem formação de professores, ensino, avaliação, aprendizagem, bilinguismo, ou seja, toda e qualquer pesquisa que de alguma maneira toque a educação linguística na infância, né? Com isso, a gente quer dizer educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental. Aí na tela, vocês estão vendo, né, a carinha aí do nosso site. No final lá do site desse curso, nós colocamos Opa! Alguém começou a compartilhar a tela e eu perdi a minha. Perdi minha tela, vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, Ju. Precisamos que essa pessoa pare a apresentação. Bom, eu vou continuar falando. Roselice, eu acho. Eu vou continuar falando para a gente não se atrasar, tá? Então, nesse site, né, que logo a gente volta a compartilhar, eu ia pedir para Paula Lopes também desligar a câmera dela, por gentileza. Então, nesse site, pessoal, nós temos que logo o Rafael vai colocar aqui o endereço. Paula Lopes, querida, você poderia desligar a sua câmera, por favor, para não carregar muito o sistema? É só... Isso, por favor. Eu não sei quem que está compartilhando a tela e eu perdi a minha. Pessoal, isso, aqui o Rafael está colocando no chat. Gabi, você pode fazer isso para mim, por favor? A Jaque Tonelli nos deu a dica. É que tem que ser você, Ju. Cada um precisa procurar a tela que a Isabela Bill está compartilhando e fixar. Clicar no alfinetinho e aí você fixa. Mas vocês estão... Se cada um fizer isso, a tela fica fixa na apresentação que você está usando. Tá certo, já deu certo. Então, pessoal, então aqui nesse site do mapeamento, obrigada, eu vou agora me concentrar na apresentação, tá? Se eu for ler todos os recadinhos, a gente não avança no curso. Então, aqui nesse site, vocês vão encontrar, o Rafael está colocando o endereço do site no chat. Então, ali, olha,
se vocês olharem, né, a gente tem na tela principal quem somos nós, depois vocês vão ter a oportunidade de olhar isso, né, quais são as pesquisas que o Felitte atualmente está desenvolvendo, e nós temos um mapeamento. Então, qual é a intenção do mapeamento? A intenção do mapeamento é justamente que as pessoas tenham acesso a todas as teses e dissertações que já foram defendidas no Brasil, tá? Então, se vocês tiverem acesso, monografia nós não estamos colocando, artigos publicados também não, porque a gente entende que muitos artigos são decorrentes de teses e dissertações, né? Então, a gente optou por realmente colocar somente teses e dissertações. E aí, às vezes, é muito difícil da gente ter acesso. A gente sabe que determinada pessoa defendeu o mestrado ou doutorado com uma determinada pesquisa, mas a gente não tem acesso. Então, na medida do possível, se vocês souberem de alguma tese ou dissertação defendida, tá? E quiserem nos enviar, vai ser de grande contribuição. Enfim, a gente sabe que todo mundo que pesquisa nessa área quer saber, por exemplo, né, o que já foi dito, né? O que já foi dito a esse respeito, o que tem de trabalhos defendidos, para a gente poder, então, como eu sempre digo, né, não fazer mais do mesmo. Eu vou pedir para que todos desliguem as câmeras, tem alguns participantes que ainda estão com as câmeras ligadas, é importante que a gente mantenha as câmeras desligadas, não porque a gente não queira ver vocês, a gente adoraria, mas é porque senão carrega muito o sistema, tá? Então, assim, a gente sabe que quando você se propõe a fazer pesquisa num determinado campo, qual é o primeiro passo, né? Conhecer o que já foi feito, para não repetir o que já foi feito e também conhecer de que maneira a sua pesquisa pode contribuir. Então, o mapeamento é nessa intenção, né, de congregar, e tem sido nosso trabalho desde 2014. Isa, pode passar, querida. Bom, então, como que nós organizamos esse curso, essa apresentação? Eu vou iniciar, então, falando um pouquinho dos fundamentos teóricos, dando alguns exemplos, porque, como eu disse anteriormente, né, a intenção de disponibilizar os textos era para que justamente vocês pudessem ter acesso à teoria, sem a gente precisar ficar repetindo. Na sequência, a Gabriele, que faz parte do grupo de pesquisa Felitte, está desenvolvendo o mestrado dela nesse contexto, vai compartilhar com a gente alguns exemplos da sequência didática dela. Claro que ela não vai contar tudo, né, Gabi? Porque senão tira um pouco do ineditismo da dissertação dela, que está para ser defendida logo, logo. E depois a professora Juliana, da Universidade Estadual de Goiás, campus Inhumas, que também está fazendo doutorado aqui comigo, também integrante do grupo de pesquisa Felitte, vai também mostrar alguns exemplos de como essa proposta de abertura e sensibilização às línguas pode se concretizar em atividades práticas, tá? Antes de mais nada, gente, para vocês se organizarem, nós já estamos planejando o nosso próximo curso para o dia 11 de julho, tá? Então, o grupo vai se reunir no dia 11 de julho, e aí, quem quiser também se organizar para essa data, será no mesmo horário, tá? Das 9h30 às 11h30, e a gente vai procurar terminar bem no horário, porque sábado, horário de almoço, a gente sabe que é complicado se atrasar. Então, já apresentando, então, a organização do curso, nós vamos dar início, tá bom? E aí, gente, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando no chat, tá? E a Letícia vai reunir essas dúvidas e, na medida do possível, a gente vai depois abrir um espaço para a gente discutir. Isa, por favor, querida, pode abrir isso, pode passar para o próximo. Então, gente, eu quero deixar claro, né, que talvez a gente não tenha todas as respostas ainda. A gente tem trabalhado nessa perspectiva desde 2013, tá? E nós temos tido o cuidado no nosso grupo de pesquisa de não publicar trabalhos sem
sem se debruçar sobre essas questões, né? Então, a gente tem tomado esse cuidado para não dizer que, olha, nós já encerramos, a gente já tem as respostas para isso, né? A gente entende que pesquisa dentro da nossa área, ela precisa ser um contínuo, né? Então, assim, só para deixar claro que não é algo encerrado e a gente acha que também nunca encerraremos, né? Nós sempre estamos voltando nessas questões para poder entender melhor. Mas o que a gente já conseguiu fazer até aqui durante esses 6 anos, né? Então, do que se trata, gente, esse conceito de abertura às línguas? Ele advém dos estudos que foram desenvolvidos pelo professor Eric Hawkins, lá na década de 80, que ele chamou de Language Awareness, né? Então, o que é Language Awareness? Traduzindo, é uma consciência sobre e uma consciência da língua, né? A gente vai tratar um pouquinho disso, mas quem lê os textos já tem uma ideia do que eu estou falando. Então, é trabalhar com o aluno, e aí, gente, toda vez que eu disser aluno, aqui nesse contexto, nós vamos entender como crianças. Que criança é essa? Isso é um outro cuidado que os nossos, né, nós do Felite, nós estamos tendo bastante interesse, porque você falar de criança, né, então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado criança o sujeito até 12 anos, né? Mas todos aqui que estamos nesse maravilhoso grupo sabemos, né, e trabalhamos com crianças, que não dá para a gente colocar uma criança de 0, uma de 8, uma de 10, uma de 7, como sendo criança. Então, a gente tem tomado cuidado para olhar assim, ok, mas que criança é essa? Qual é a faixa etária, né? De que criança eu estou falando? É uma criança de 12, é uma criança de 5, né? Mas, todas as vezes aqui hoje, né, nessa conversa que a gente vai ter, a gente fala de aluno, nós estamos nos referindo a crianças de 0 a 12 anos, tá? Mas sabendo que a gente tem tomado esse cuidado de, nas nossas pesquisas, identificar melhor que criança é essa. E aí, dentro do contexto da Suíça francófona, de toda a Europa, tá? Mas dentro do contexto da Suíça francófona, onde eu tive a grata satisfação, né, de fazer o meu pós-doutorado com a professora Glaís Salles Cordeiro, que é da Universidade de Genebra. A professora Glaís é brasileira, mas está na Suíça há muito tempo, trabalha com a equipe do professor Jean-Paul Broncar, Joaquim Dols, Bernard Chenevly. Então, na época, quando eu fiz a minha... Aliás, daqui a pouco ela vai entrar, ela só não entrou antes, a professora Glaís, que ela está numa reunião nesse momento, mas ela vai entrar um pouquinho mais tarde. Então, quando eu estive fazendo meu pós-doutorado lá, nós tentamos desenvolver essa ideia, né, do que em francês, vocês estão vendo aí, né, ali na Suíça francófona, e toda a Europa, tem sido chamado de éveil langue e approche pluriels, né? O que significa isso? Então, a abertura às línguas e às abordagens plurais, que vem dessa ideia de Hawkins, né? E a gente vai tentar trabalhar essa ideia agora de manhã, que em inglês a gente poderia traduzir também para Awakening to Languages, né? Então, é esse despertar para as línguas. Dentro disso, também no contexto europeu, foi desenvolvido esse material, né, que é chamado de EOL, né, que em português a gente pode traduzir como Educação e Abertura às Línguas na Escola. Por quê, gente? Então, a gente precisa entender os contextos, né? Enfim, não vai ser o caso de nós falarmos hoje, mas eu tenho muito receio de nós importarmos propostas que vêm de contextos muito diferentes dos nossos, né? Então, por exemplo, eu comecei a minha carreira como professora numa escola bilíngue, aqui em Londrina, né? Foi meu primeiro emprego como professora, foi numa escola bilíngue. Mas a gente sabe que as escolas de fato bilíngues, né? De novo, gente, nós não vamos entrar nesse terreno hoje, porque não daria tempo, tá? E nem é o objetivo. Então, o que é o bilinguismo? Né? O bilinguismo é você se utilizar da língua para ensinar
de um modo bem grosseiro, bem rápido, né? Estou dizendo aqui, ensinar outras matérias, né? É um contexto. Nesse contexto, na Europa francófona, o que acontece? Principalmente ali em Genebra, é um lugar onde eles recebem muitos imigrantes, né? Se você for pensar a Europa, os países são, como seria aqui no Brasil para nós, os estados. Eles são muito próximos, né? E a Suíça, e mais especificamente Genebra, onde tem a sede da ONU, eles recebem esses imigrantes, eles precisam receber esses imigrantes. Então, o que acontece na escola? As crianças vão para a escola e elas têm contato com crianças falantes de várias outras línguas. E nesse sentido, então por isso que eu estou tentando trazer esse contexto para vocês, para a gente entender bem que, olha, eu não estou, né, o que nós estamos tratando hoje, a gente não está simplesmente importando uma ideia, porque a gente entende que o contexto é totalmente diferente, né? Então, lá nesse contexto, as crianças têm contato com centenas de outras, de vários países, com várias culturas, com várias línguas. Então, eles começaram a desenvolver essa ideia de educação, então, importando lá de Hawkins, né, se emprestando, como a gente diz, né, a ideia de Hawkins, para fazer essa educação linguística na infância, para que as crianças, então, tenham essa abertura às línguas, visto que elas têm contato cotidianamente com crianças que falam as mais variadas línguas. E aí, né? Como que eu coloco numa sala de aula? Então, como eu disse antes, né? Muitas vezes aqui no Brasil, a gente tem o contexto das escolas bilíngues, então, por exemplo, a gente recebe alunos estrangeiros, filhos de diplomatas, enfim. E aí você tem lá poucos alunos, ou dependendo, né, de novo, contexto, né? Vamos pensar a cidade de São Paulo, né? Você tem escolas bilíngues que tem muitos estrangeiros. Aqui em Londrina, qual é a nossa realidade das nossas escolas bilíngues? A gente tem alguns estrangeiros, né? E se a gente for para a escola, que nós não estamos falando de bilinguismo, que a gente está falando agora, né? De uma escola normal, digamos assim, de educação, né? Regular, que tem, então, a oferta de uma língua estrangeira, né? Como que fica, então, essa questão de... Desculpe, gente, o meu marido abriu a porta aqui e tirou minha concentração, mas eu vou voltar. Aqui é vida real, tá, gente? É vida real. Foi nada ensaiado, não. É uma conversa mesmo. Então, como que fica essa questão de abertura às línguas? A gente está tentando trazer para esse contexto, né, que é diferente. É diferente de, se a gente for pegar as cidades no Brasil, e se a gente for pegar as cidades, então, no caso aqui da Suíça francófona. Isa, vamos lá, por favor. Bom, então, a gente tem chamado, né, de princípios, porque, de novo, nós estamos emprestando o conceito, trazendo para a nossa realidade. Então, é uma proposta que as pesquisas do Grupo Felitte vêm desenvolvendo desde 2014, adequando a nossa realidade, isso é importante dizer, adequando a nossa realidade, sem, contudo, descaracterizar a proposta original, digamos assim, né? Acredito que nesses cursos que a gente vai promover, nós também teremos a oportunidade de falar do trabalho que a gente faz com sequência didática, né? Mas aí, sequência didática mesmo, né? Não simplesmente um grupo de atividades reunidas que as pessoas chamam de sequência didática. A gente tem feito modelo didático do gênero, modelo didático de gêneros orais, enfim, né? Mas a gente tem tentado adequar o referencial teórico-metodológico do interacionismo sociodiscursivo na perspectiva do ensino de línguas para crianças por meio de gêneros textuais organizados por sequência didática. Ou seja, é um desafio. Por isso que eu falei no início, talvez a gente não tenha resposta para tudo, né? Quais são os princípios, então? Quando eu falo em sensibilização e abertura às línguas. Primeiro, né? Então, valorizar a língua primeira dos alunos. A gente não tem chamado de língua materna, né? A gente tem tentado chamar de língua primeira por questões óbvias, né?
Então, valorizar a língua primeira dos alunos em sala de aula para afirmar a identidade, a cultura como capital, né, dessa comunidade. Então, como eu falei no começo, né, foi uma proposta que foi desenvolvida dentro de um contexto francófono, onde a gente tem crianças de várias partes, então, do mundo, principalmente ali, né, da Europa, da Ásia, crianças refugiadas. E aí, o que esses estudos nos mostram, né? Que é importante, nesses contextos, valorizar a língua primeira do aluno. Por quê? Porque ele é a identidade dele, né? Então, se eu tenho uma criança que saiu lá do Afeganistão e foi para a Suíça, né, refugiado, enfim, estou dando um exemplo aqui bem aleatório. Eu não posso simplesmente impedir que essa criança utilize a língua dela, né? Por quê? Porque ela tem uma identidade linguística, uma identidade cultural que vem carregada junto com essa língua que ela fala. Então, um dos princípios de abertura às línguas, éveil aux langues, é valorizar, sim, a língua primeira dela, mesmo que ela esteja aprendendo uma outra, né, em contexto de imersão. É verdade, pessoal, a gente pediu, ó, para cada um pegar sua garrafinha de café, tá? Então, estamos aqui com as nossas. E aí também expandir o que os autores têm chamado de espaço pedagógico para incluir conhecimentos prévios da criança, incluindo língua e cultura. Então, essa ideia que nós também do Felite temos trabalhado, né, de espaço pedagógico, é muito mais do que a aula de língua em si, né? É um espaço em que a gente promove o desenvolvimento da criança, lembra, a gente está falando de criança, claro que isso pode ser levado para contexto de adultos, né? Que promove o desenvolvimento da criança, mas não só pensando no desenvolvimento linguístico, eu vou ensinar francês, eu vou ensinar espanhol, não, né? A gente quer esse espaço pedagógico abrangendo outras questões também. Um outro princípio que tem sido contemplado é permitir que ao longo da formação linguística, e principalmente quando o aluno é inserido no contexto de aprendizagem de línguas, que é o nosso caso, que ele participe de atividades que demandam, por exemplo, letramentos não desenvolvidos em outra língua. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um dos livros que a gente usa muito e que eu usei muito lá com a professora Glaís, quando eu estive, tá todo marcadinho, viu, gente? Porque eu não sei estudar sem riscar, sem colocar post-it, né? Então, é esse livro aqui, eu tentei inserir a foto dele nos slides, mas eu não consegui. Depois eu posso tentar novamente, né? Ele é um livro escrito em francês, e aí tem um capítulo aqui, que é bem esse exemplo que eu acabei de colocar, né? Como assim? Permitir que ao longo da formação linguística, e principalmente quando o aluno é inserido no contexto de aprendizagem, ele participe de atividades que demandam letramentos não desenvolvidos na língua. Então, tem um exemplo aqui que eu vou contar para vocês, né? Numa dessas salas multiculturais, né, foi desenvolvido, então, um projeto que tinha crianças curdas. E nessa sala de aula estava sendo ensinada a língua inglesa. É uma experiência no Canadá, né, que também recebe imigrantes. E aí, as crianças tinham, né, que em grupo, enquanto sala, escrever um livro, né, chamado The New Country. Então, bem brevemente, o que a professora de sala queria, então, que as crianças escrevessem um livro falando sobre o novo país que elas estavam, né, o Canadá, porque estavam vindo de outros lugares. E aí, o que aconteceu? Na hora de dividir as tarefas, né, obviamente, algumas crianças estavam chegando no Canadá recentemente, não tinham desenvolvido ainda a língua inglesa, né, que era o caso aqui do ensino, embora a gente saiba que o Canadá, as línguas oficiais são inglês e francês, mas aqui no caso era o inglês. Então, o que a professora fez? Dentre as crianças ali, multilingües, né, cada uma vinda ali de um país, com uma cultura, cada uma conseguiu contribuir para escrever esse livro dentro dos letramentos que já tinham desenvolvido, né? Então, por exemplo, ela fala de uma criança que, embora estivesse aprendendo inglês, tinha mais facilidade com gramática,
E então ela conseguiu contribuir ali na escrita do livro, né, com questões mais gramaticais. Outra criança e aí tinha uma outra criança também bem interessante, que ela conseguia escrever bem, mas ela tinha dificuldade com vocabulário ainda em inglês. Então, uma foi contribuindo com a outra dentro dos letramentos que já tinham desenvolvido, né? E nessa perspectiva de abertura às línguas, qual que é a ideia que a gente vai tentar trabalhar aqui nessa manhã? É trabalhar, né, você proporcionar à criança uma reflexão sobre a língua em si, mas mais principalmente o nome, depois eu passo o nome do livro, tá? Mas mais especialmente, né, você trabalhar com a criança as questões de aproximação da língua e do funcionamento da língua. A gente vai tentar desenvolver essa ideia essa manhã, tá? Ou seja, nesse exemplo que eu li, uma criança que não tinha ainda, né, um repertório linguístico em língua inglesa suficientemente desenvolvido, ela conseguiu ser ajudada pelos colegas, porque nessa perspectiva de abertura e sensibilização às línguas, que era o projeto aqui em questão, a professora de sala, ela não dava as respostas para as crianças. As crianças tinham que ir por aproximação, identificando as palavras, né? Então, assim, parece que essa palavra aqui se parece um pouco com essa na minha língua. Então, elas iam, entre elas, fazendo essa comparação entre as línguas, né? E com isso a professora ia desenvolvendo essa sensibilização. A gente vai tentar caminhar lá. Isa, por favor, querido, próximo. Bom, então, uma pergunta muito recorrente para o grupo, né? Não se trata de tradução. Nós não estamos... professora, mas isso eu já faço, eu traduzo. Não, nós não estamos falando de tradução. Nós não estamos falando de... Então, professora, você quer dizer que além de eu ensinar inglês, ainda vou ter que saber alemão, francês, italiano e dar o correspondente em todas as línguas? Não, nós não estamos falando disso, né? Lembre, no começo eu falei da questão do contexto. É um contexto em que talvez isso possa ser feito, mas nós estamos emprestando essa ideia para o nosso contexto de escola regular, em que nós ensinamos uma língua estrangeira ou adicional, né? Então, não se trata de tradução e nem de interlíngua, que é um questionamento bem constante. Mas então você está falando da interlíngua, né? Para quem já estudou um pouquinho sobre isso, vai saber o que eu estou falando. Que é aquele momento que a criança está aprendendo a falar uma língua adicional, e aí ela fica meio que entre as duas. Não, não é interlíngua também, tá? Trata-se de comparar as línguas próximas, né? Comparar, transferir conhecimentos linguísticos. Então, foi isso que nós procuramos demonstrar com os textos que nós pedimos para vocês lerem antes, né? Trata-se também de desenvolver competência metalinguística de reflexão sobre a língua. Então, é eu levar o meu aluno a refletir sobre o funcionamento da língua. Mas, Juliana, você está dizendo que vocês vão falar de metalinguagem com crianças pequenas? Sim, nós falamos de metalinguagem com crianças pequenas, né? Obviamente, utilizando escolhas lexicais que sejam significativas para elas. Então, por exemplo, muitas vezes eu não vou falar em adjetivo, mas eu vou falar em qualidade, né? Então, ao invés de eu falar qual é o adjetivo do carro, qual é a qualidade? Ele é grande, ele é pequeno, né? Bom, não é translanguage também, tá? É uma outra perspectiva. Bom, então a gente leva a criança a não utilizar as duas línguas. Nós não estamos falando que a criança vai utilizar as duas línguas intermitentemente, né? Porque seria um desafio, pessoal, mesmo se a gente for pensar na formação de professores, né? Olha, o nosso desafio de formar professores que consigam ensinar inglês como língua estrangeira para crianças pequenas, porque a gente tem chegado à conclusão que é uma outra profissão, né?
professor de inglês, de espanhol, de italiano, para crianças, não é aquele mesmo professor que dá aula de inglês para gente, né? Adultos. É uma outra profissão, né? Requer conhecimentos que a gente está tentando ainda formar esse professor. Imagine eu ter um professor que saiba alemão, italiano, francês, espanhol, para ensinar todas as línguas ao mesmo tempo. Não, não é isso, tá? É simplesmente proporcionar momentos em sala de aula, isso é importante dizer. Eu não vou fazer isso na aula inteira, gente. Nós não estamos propondo uma metodologia, então você vai ensinar 2 línguas ao mesmo tempo, né? Como a gente sabe que acontece em algumas propostas. Não. São momentos específicos da minha aula, cuidadosamente planejados, que eu vou proporcionar essa reflexão sobre o funcionamento da minha língua e da língua que eu estou ensinando. De uma maneira lúdica, né? Então, tem várias formas da gente fazer isso, acho que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas tem por exemplo, né, ontem à noite mesmo eu estava aqui pensando, né, a gente pode levar a criança a brincar de detetive, né? Olha, nós vamos brincar de detetives hoje. E como detetives, nós precisamos... mas aí, gente, de novo, eu quero deixar bem enfatizado isso, né? Toda essa proposta, ela tem um fundamento teórico, né? Não é assim, então amanhã eu vou dar uma aula lá, né? Agora aqui, online, né? E eu vou brincar de detetive com as crianças. Não, gente. E aí eu tô falando de aberturas línguas? Não. Não é isso, a gente precisa ter um respaldo teórico para saber o que a gente está fazendo, tá? Bom, quais seriam, então, os benefícios de promover de maneira explícita essa consciência linguística dos alunos acerca do funcionamento da língua? Então, esse autor Cummings, né, que está citado lá no artigo que vocês leram, ele vai dizer que nós precisamos entender as maneiras como relações de poder que operam na sociedade influenciam as interações e os padrões, ou seja, as formas de negociação nas interações professor-aluno. Por quê? Isso é muito forte, né? A partir do momento que o professor tem o turno de fala, vamos pensar numa aula de língua portuguesa, né? A partir do momento que o professor tem o turno de fala, né? E, em tese, o conhecimento da disciplina, ele tem um certo empoderamento. E aí esse professor precisa, então, pensar, né? Quem é ele, né? Que concepção de ensino ele tem para ele não se sobrepor como sendo a voz da verdade em sala de aula. Imaginem isso num contexto multilingüe, né, em que eu tenho um professor que sabe a língua, e não só a língua, né, com essa língua ele exerce poder dentro da sala de aula, né, muitas vezes impõe a sua cultura, o seu modo de pensar, né, então voltando lá no começo da nossa conversa, uma criança que está indo, então, né, vamos pensar aqui no Brasil, quantas crianças que nós estamos recebendo aqui na região de Londrina, né, a gente tem várias crianças haitianas. Só para compartilhar um pouquinho com você, é um projeto que a gente também está pensando, né? É que a gente não tem pernas nem braços para tantas coisas, tantas demandas que chegam para a gente. Mas crianças haitianas que não conseguem acompanhar as aulas aqui no município de Cambé, que é do ladinho de Londrina. Não conseguem acompanhar as aulas porque não dominam a língua portuguesa. Então, a gente está tendo que fazer um trabalho de ensinar português como língua estrangeira para essas crianças, né? Mas esse professor de sala de aula, ele precisa entender que ele precisa, Cid, mas precisa de gente, precisa de carga horária, precisa de muita coisa, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, se esse professor se sente empoderado porque é ele que domina a língua portuguesa, essa criança está em outro contexto, ela está entrando em outra cultura, né? Então, é complicado. Vamos lá. Então, seguindo. em relação a ainda esse texto, né, que a gente está usando, foi feita uma comparação, né, com os dados, né, do PISA de 2003 e 2006, eu vou mostrar de novo a capinha do livro, gente, é um livro que eu, né, estudei muito quando eu estive lá com a professora Glaís, tá? E nesse capítulo especificamente,
eles fizeram uma comparação dos resultados atingidos, né, no PISA de 2003 e 2006, dentre os imigrantes. E eles constataram que as salas de aula que valorizavam a língua desses alunos, desses imigrantes, a língua primeira deles, para fazer esse trabalho, né, de comparação de funcionamento das línguas, o resultado foi muito melhor, né? Então, a gente tem emprestado essa ideia. Isa, pode passar, tô preocupada com o horário. Bom, acho que é isso. Originalmente, então, a concepção de Language Awareness foi desenvolvida, em estudos, né, em contextos de imigrantes, como eu já falei, para valorizar a língua primeira dos falantes, e levá-los a compreender melhor como a L1, eu vou tomar uma aguinha, gente, e L2, no contexto, né, que a gente estava conversando até então, funciona. Só um minutinho. Bom, então as crianças no contexto de imigrantes, né, inevitavelmente elas se engajam em processos, né, processos de fazer sentidos de quem elas são, naquele novo contexto, com aquela língua muitas vezes desconhecidas, né, e encontrar esse lugar de relevância nessa nova sociedade. Então, voltando ao projeto que eu contei bem rapidamente para vocês, né, como que eu desenvolvo um projeto numa sala de aula com crianças que não têm ainda desenvolvida, né, a escrita, numa língua que é totalmente nova para ela. Tá, mas ela pode fazer sentido de quem ela pode contribuir com o que ela conhece num projeto ali integrado, né? E eu gosto muito dessa ideia de fazer sentido, né? Então, a criança fazer sentido de quem eu sou. Se a gente for pensar nas nossas aulas de línguas, e eu vou pedir perdão para vocês, porque muitas vezes eu vou dizer língua inglesa, né? Mas tá? Sou muito a favor de um ensino multilingüe, plurilingüe, né? Acho que as nossas crianças merecem isso, né? Eu nem vou falar, porque senão eu começo a chorar, mas enfim, fazer sentido para elas, né? Bom, outra questão importante quando a gente fala dessa abordagem, né, e dessa proposta de abertura às línguas, é a receptividade do diferente. Nos contextos de imigrantes, claro, mas também a gente pensar que quando a gente trabalhou e a gente vem trabalhando dentro do grupo Felite com essa ideia, quando eu promovo, e aí vamos voltar para o nosso contexto, né? A sala de aula, língua estrangeira regular, não é escola bilíngue, estou dando aula de língua adicional, língua estrangeira. Quando eu promovo esse contato com uma outra língua, e aí essa língua vem carregada, né, de tudo que ela traz, as suas culturas, o seu modo de funcionamento, né, todos os sentidos que ela traz, a nossa expectativa do que a gente tem feito aqui no grupo é também promover essa receptividade ao diferente, né? Por quê? Né? Porque a gente acredita no que está aqui no próximo tópico, né? Nesse interesse no outro, nessa pluralidade para a construção do bem comum por meio da linguagem, né? Por quê? Nós, como sócio-interacionistas que somos, a gente acredita que nós somos constituídos pela linguagem ao mesmo tempo que nós a constituímos. Então, quando eu promovo essa abertura ao funcionamento e a outras línguas, eu não estou só ensinando uma outra língua, né? Eu estou possibilitando que essa minha criança se sensibilize para o diferente. E aí, se a gente for entrar, né, na discussão que, infelizmente, a gente tem passado no nosso país, que é essa dificuldade tremenda, né, de respeitar as diferenças, né, nosso desejo, né, quando eu falo nosso, estou falando em nome do Grupo Felite, das pesquisas que a gente tem desenvolvido, ao promover a abertura e sensibilização a outras línguas, que a gente também sensibilize a nossa criança, né, não só por uma maneira diferente de falar, no caso de uma outra língua, mas por uma maneira diferente de pensar,
de agir, que é carregado da cultura do outro, tá? Próximo slide. Bom, e aí não teria como a gente falar, né? Ou melhor, não falar de assumir a língua como prática social, né? Então, dentro do grupo, a gente trabalha, né? Não é seita, né? Eu costumo falar isso, gente, não é seita, né? A gente está aberto a outras propostas, né? Então, assim, somos um grupo muito diverso, né? Mas eu brinco que não é seita no sentido assim, vocês só aceitam o ISD, né? O interacionismo sócio-discursivo, Bronkhart, Neville? Não, gente, mas é que a gente se identifica com essa proposta, né? A gente tem se proposto a contribuir com pesquisas, porque a gente tem percebido que dentro do quadro teórico do ISD, e é isso que a gente tem trabalhado também, né, o pessoal aqui do Grupo Felite não vai me deixar mentir, incansavelmente, né, em pensar quais adequações nós precisamos fazer nesse referencial teórico-metodológico, sem descaracterizá-lo, né, para dar conta das especificidades do que Tutida 2016, né, que foi uma orientanda minha, chama desse ser criança, né, porque ela fala, professor, é outro, não é possível, né, é outra gente, é outra pessoa, né. Então, a gente assume, sim, a língua como prática social, nós não acreditamos no ensino de língua, seja, né, em contexto bilíngue, de língua adicional, a língua pela língua, a gente quer levar a criança e aí, voltando ao ISD, né, a partir dos gêneros textuais, de fato, né, a entrada discursiva desse falante no texto, o engajamento dele no texto, e por isso a gente tem feito muitas análises de modelo didáticos de vários gêneros diferentes. Então, assumindo essa língua como prática social, esse é o nosso desafio. Também desenvolver consciência linguística, metalinguística e cultural nas pesquisas e nas atividades que a gente propõe, né? Então, qual tem sido a nossa proposta? Incorporar o princípio de abertura e sensibilização às línguas ao contexto de formação linguística na infância. Isa, querida, por favor, o próximo slide. E aí, eu trouxe vários princípios, né, da ideia, né, de abertura às línguas e sensibilização às línguas. Então, a primeira delas é desenvolver nos alunos atitudes positivas de abertura à diversidade linguística e cultural, assim como as capacidades de representação, de análise e de reflexão sobre a linguagem e as línguas. A gente poderia ficar aqui, gente, horas e horas falando só desse primeiro item, né? Como que eu posso, e aí, quando eu digo como eu posso, um cuidado que a gente tem tomado na prática, na sala de aula, em atividades de sala de aula, sem esquecer, e esse tem sido um desafio, né, que eu costumo dizer para os meus alunos assim, né, principalmente para os meus alunos de graduação, gente, se a gente não ensinar, né, no nosso caso do curso de letras em inglês, se a gente não ensinar a língua para a criança, o professor de sala não vai ensinar, né, por quê? Porque no nosso contexto, a gente tem aquelas aulas 2, 3 vezes por semana, aula de inglês. Então, se a gente for ficar divagando sobre as línguas, na língua portuguesa, que horas que meu aluno vai ter input? Que horas que ele vai ter contato com a língua, né? Mas é um desafio, porque a gente precisa, ao mesmo tempo, ensinar a língua, juntamente com levando a prática social e também desenvolver essas atitudes positivas. É possível, tá, gente? É possível, eu vou tentar mostrar para vocês. Segundo item, ampliar conhecimento sobre as línguas, inscrevendo os aprendizes em um contexto plurilingüe na contemporaneidade. Mas, professora, como que eu vou fazer isso? Eu moro aqui numa cidade, né? Pena que a Paulinha não está aqui. A Paula acabou de defender a dissertação dela, é uma recém-mamãe, então imagino que ela esteja lá, né, envolvida. Mas a Paula, por exemplo, desenvolveu a pesquisa na cidade dela, que é uma cidade de 3.000 habitantes.
né? Tem uma escola. Professoras, minhas crianças são de escola de campo, acho que eles nunca nem ouviram falar em outros países, né? E isso é real, né? Porque na pesquisa que eu desenvolvi, tinha crianças que nunca tinham ouvido falar de outros países. Como que eu vou desenvolver isso no contexto plurilingüe e na contemporaneidade? Essa é a nossa proposta, né? De trazer para a sala de aula, gente, pequenos momentos, né? São momentos pontuais, são momentos cuidadosamente planejados, né? São estratégicos, porque senão eu fico a aula inteira só falando disso, como eu falei, eu não ensino língua, né? Aumentar a motivação dos alunos para a aprendizagem de línguas e trabalhar as atitudes dos alunos face às diferentes línguas com as quais possam vir a ter contato, né? Desenvolver nos alunos a capacidade de perceber as diferenças sonoras, às vezes mínimas. Isso eu tirei lá do texto que eu pedi para vocês lerem, né? Que nós pedimos para vocês lerem. E extremamente úteis para a aprendizagem de uma outra língua. Então, às vezes, eu falar para o meu aluno assim, olha, presta atenção no que a teacher vai falar, né? Qual é o sonzinho? Presta atenção no o sonzinho, muda, né? E aí é eu despertar esse meu aluno para falar, nossa, é verdade, o sonzinho é diferente. Juliana, você está dizendo que eu vou ensinar fonética e fonologia? Não, né? De uma certa forma, a gente está abordando fonética e fonologia, né? Mas eu não vou ensinar os símbolos fonéticos para uma criança de 5 anos de idade, né? Num contexto, avaliando os contextos, claro que em alguns contextos até é possível, mas ao fazer isso, presta atenção no sonzinho, eu já, né? A gente brinca aqui que é colocar a pulguinha atrás da orelha da criança, para a criança falar, nossa, né? Foi muito interessante nessa sequência didática que eu apliquei, que vocês leram no artigo, uma das primeiras atividades que eu fiz com eles, e aí foi uma sequência didática mesmo, a gente partiu do gênero textual história infantil, seguimos o fio narrativo da história, né? Enfim, uma das primeiras atividades que eu fiz, eu coloquei para eles, né, a música do Old MacDonald Had a Farm, em várias línguas, né? E por quê? Porque eu queria despertar a sensibilização para outras línguas. E aí eles tinham que... Gabi, olha o spoiler, desculpe. Não, mas, né, é porque eu fiz na minha sequência, depois você conta a sua. E aí eu me lembro que quando eu fiz isso, eu levei um mapa para as crianças e conforme eles iam ouvindo a música, eles tinham que me dizer qual país era, né? Então, tinha, assim, várias línguas, gente, e, assim, confesso algumas línguas que eu não entendia nada que estava sendo falado, eu só sabia porque eu conhecia a música, né? E aí foi muito bonitinho, porque conforme eu fui falando com as crianças, né, aí eu falava, gente, e essa daqui? Ah, é inglês, não sei o que lá. Tô terminando, Gabi. Aí teve uma hora lá, né, que eu falei, gente, então assim, na Inglaterra, que eles falam inglês, e nos Estados Unidos, inglês. Gente, e no Japão, japonês, e fomos, né, fazendo essa relação. Aí a hora que tocou o Old MacDonald's em alemão, eu falei, gente, então esse aqui é na Alemanha, que língua que eles falam? O que vocês acham que eles falaram? Alemanhês. E eu achei a coisa mais maravilhosa desse mundo, porque, é claro, se a gente tem francês, inglês, japonês, por que não, né, gente? Ter alemanhês, né? Então, percebem? Foram só essa provocação nos alunos. Bom, vamos lá. Continuando. Desenvolver nos alunos a capacidade de perceber as diferenças sonoras, nós já falamos. Desenvolver a curiosidade dos alunos pela descoberta do funcionamento das línguas. A sua capacidade de ouvir e reconhecer na forma escrita aquelas que são pouco familiares a eles. Desenvolvendo a capacidade de discriminação auditiva e visual. Então, só o fato de eu mostrar, né, a forma escrita em várias línguas, mas professoras, são crianças pequenas, eles vão confundir com português, eu não estou ensinando produção escrita, né, em outras línguas, eu estou simplesmente, visualmente, mostrando para eles, né, para que eles possam se despertar para esse fato. Estruturar os conhecimentos linguísticos dos alunos em relação à abordagem comparativa entre as línguas, desenvolvendo neles essa reflexão sobre a língua e sobre a linguagem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E construir uma cultura linguageira e promover atitudes de abertura. Só vou esperar um pouquinho aqui, porque... Isso.
Construir uma cultura linguageira e promover atitudes de abertura ao plurilinguismo, dentre outros. Isa, por favor. Bom, então, nesse texto que vocês leram, né, que eu acho que vi que a professora Glaís está aqui também. Glaís, muito obrigada por você estar aqui conosco. Se você quiser falar qualquer coisa, por favor, nos diga. A gente vai ter o maior prazer em te ouvir, né? Foi um trabalho que foi desenvolvido em parceria mesmo, eu e a professora Glaís. E, então, a nossa proposta, nós partimos do gênero textual história infantil. Não estamos dizendo que é só com esse gênero que é possível fazer, tá? Então, qual foi a proposta, então? Desenvolver nos alunos a curiosidade pela descoberta do funcionamento das línguas e as capacidades de análise, de reflexão sobre a linguagem e as línguas. E isso é super importante, gente, para nós é super importante, tá? Partindo das dimensões linguísticas do gênero história infantil. Ao mesmo tempo que é importante, é um desafio, porque a gente não usa, no nosso caso aqui, a história infantil, o texto como pretexto. A gente respeita a estrutura narrativa, eu vou tentar mostrar isso de uma maneira mais prática, do gênero, porque, como eu tenho dito, nós nos assumimos sócio-interacionistas, acreditamos no ensino por meio de gênero e a partir dele. Bom, traz princípios permearam, então, essas atividades da sequência didática que vocês leram, levando os alunos a ouvir, reconhecer e comparar, no nosso caso aqui, a língua inglesa e o português do Brasil, sensibilizando a existência, aos modos de funcionamento dessas duas línguas e de forma complementar às características de culturas diferentes. Pode ir lá, Gabi. Isa. Bom, só rapidamente, então, porque eu quero entrar nas atividades, né? Eu sei que às vezes é um pouco difícil para a gente pensar, e eu sei que é um desafio também, para a gente não é fácil, né? De como promover, então, a educação linguística de uma criança tão pequena, em fase inicial da aprendizagem, né? Ainda da sua língua primeira, a gente pensa que ela não precisa dominar textos, mas aí vai depender do conceito que a gente tem de textos, né? Bom, e aí outra coisa que é preciso dizer também da nossa dificuldade é que a gente, embora a gente tenha já trabalhos, né, brasileiros que têm trabalhado nessa perspectiva de educação linguística na infância, pautados realmente no modelo didático do gênero, fazendo com que essa criança, né, se engaje discursivamente a partir dos gêneros textuais. Então, aí a gente tem a minha dissertação de 2005, a dissertação da Verinha Buozzi, de 2016, da Josete Queiroz, também de 2016, da Raquel Franciscati Reis, de 2018, né? A gente tem, então, proposto, né, todos esses trabalhos fizeram essas propostas de ensinar inglês, né, para crianças, fazer essa formação linguística na infância de forma contextualizada, mas ainda são poucos os trabalhos que realmente partem do gênero, né, fazendo com que haja, então, essa sistematização do ensino para alunos da educação infantil em torno do gênero, com vistas a desenvolver nas crianças essas competências linguísticas, conscientizando-as das similaridades e diferenças entre as línguas. Isa, por favor. Bom, acho que eu vou pular essa parte. Isa, pode ir para o próximo slide, por favor. E aí, né, só para retomar rapidinho, a gente fala, né, eu trago aí um excerto de um texto da professora Glaís Cordeiro, em que ela reforça, né, esse aspecto de que essa reflexão linguística sobre a natureza e o funcionamento das diversas línguas são necessárias à aprendizagem. Eu preciso levar o meu aluno a pensar sobre como as línguas funcionam, né? Pode passar, Isa. Bom, aí a gente vai entrar, então, né? Então, vamos lá, só recuperando, né? Vocês percebem que eu sou bem vigotskiana, né? Eu retomo lá as coisas. Então, lembra que eu falei lá no começo? A gente tem emprestado esses princípios de abertura às línguas e trazido essa proposta para uma perspectiva de trabalho a partir de gênero textual, por meio de sequência didática, e inserindo esse princípio de sensibilização e abertura às línguas nas atividades da sequência didática, tá?
Então, olha lá, quando a gente trabalhou, a professora Glaise e eu, quando nós trabalhamos, então, com a contação desse livro aqui, né, que é esse que vocês estão vendo, Apples and Pumpkins, né, que é o título do livro. Primeiro foi uma dificuldade achar um livro eu chamo de história infantil, né, alguns teóricos chamam de narrativas de aventuras, que realmente fosse fiel à estrutura narrativa, né, ou seja, que tivesse realmente uma situação inicial, uma complicação, uma resolução da complicação, uma ou mais, né, complicações e suas resoluções, e a situação final. Porque o que a gente encontra muito nas histórias infantis são o que nós chamamos de script, né? Então, eu não tenho as complicações, isso tem sido bem difícil para a gente encontrar. Então, já foi um desafio encontrar um livro que fosse fiel, né, à estrutura narrativa como a gente entende. Então, olha lá. No comecinho da história, a gente começa assim: When red and yellow leaves are on the trees, we go to the Comstock farm to pick apples and pumpkins. E aí, para a gente trabalhar o ensino de inglês, nesse caso, tá? Que essa sequência didática foi aplicada no Centro de Educação Infantil daqui da Universidade Estadual de Londrina, crianças que não têm aulas de inglês, elas só têm aulas de inglês por meio do estágio supervisionado que a gente oferece aqui no nosso curso de letras, tá? A gente, então, foi trabalhando com essa estrutura narrativa. Então, olha lá. Quando a gente propôs a primeira... Desculpe, eu vou corrigir. Quando a gente começou, então, a trabalhar essa história, o que a gente enfatizou bastante, né? Que a gente queria fazer com que as crianças entrassem na estrutura narrativa da história. Então, eu não ia só ensinar, por exemplo, red and yellow leaves pela escolha lexical, mas elas precisavam entender que o fato de que essa família só ia colher apples and pumpkins quando? When red and yellow leaves are on the trees. Então, a nossa intenção aqui foi trabalhar essa sensibilização às línguas, o modo de funcionamento da língua portuguesa, né, português do Brasil, e a língua inglesa como língua adicional, fazendo com que as crianças entendessem que essa era informação importante porque desencadeava a estrutura narrativa, ou seja, só começava a história porque as folhas vermelhas e amarelas estavam na árvore. E aí a gente trabalhou com questões culturais, por exemplo, muitas crianças não sabiam que o outono é essa época, que a gente tem a mudança das folhas. Gente, é uma coisa tão simples, né? Se você for pensar, mas lembra do contexto? O contexto de crianças, né? Que não tem acesso a essas informações culturais. Bom, vou tentar acelerar aqui. Então, com isso, nós buscamos identificar quais as capacidades de linguagem. A gente não vai ter tempo de entrar nisso, né? Quem tiver interesse, a gente tem muitos artigos, muitos textos, né? Dentro do referencial teórico do ISD, que fala das capacidades de linguagem, né? Então, com isso, nós buscamos identificar as capacidades de linguagem inicialmente presentes nos alunos, explorando, então, mais especificamente a capacidade de ação, uma capacidade de ação, que nesse caso, então, pressupõe a mobilização de conhecimento sobre as estações do ano, né? Então, será que essa minha criança, nesse contexto que eu trabalhei, tem essa noção? E também trabalhamos as capacidades linguísticas expressivas, né? Com relação, aí sim, a essas unidades lexicais, que aqui no nosso caso são quais, gente? A gente entrou na metalinguagem, substantivos e adjetivos, que exprimem tais características. Então, eu trabalhei com essas crianças, né? Então, teve uma atividade, por exemplo, que eu falava assim: será que são quando blue and pink leaves? Eles, não, teacher, né? Ah, mas você estava ensinando só cores? Não, eu queria que eles entendessem que as folhas no outono, elas ficam, né, mais ou menos, né, avermelhadas, amareladas, e isso fazia diferença para dizer quando que a família ia colher maçãs e abóboras. Isa, por favor, o próximo. Bom, então, como eu falei, né,
a proposta é que, respeitando a estrutura narrativa, então a gente está sempre ali retomando, né, o fio condutor linguístico da história infantil, e a gente, nos servindo dele, a gente foi, então, fazendo as atividades dos módulos. O primeiro módulo, né, o que eu falei agora, né? Então, isso eu disse para eles, é uma transcrição da aula. Olha, observem as figuras e pensem um pouquinho. O que acontece aqui? Quando eu leio, when red and yellow leaves are on the trees, o que está acontecendo? Então, eu fui tendo essa conversa com eles para mobilizar essas capacidades de linguagem. Isa, o próximo, por favor. Na atividade 2, então, nós levamos para a sala de aula 2 flashcards, né? Um com uma folha de árvore amarela e outro com uma folha vermelha. E a figura de um tronco de árvore, eu vou pedir para a Isa passar o próximo para as pessoas terem uma ideia. Tá vendo, gente? Aqui é o vídeo, né, que eu fiz contando a história. Se vocês conseguem ver aí, assim é o jeitinho que ficou a árvore, tá? Então, eu levei só o tronco. Cada criança recebeu, então, uma folha, né? Algumas recebeu uma folha amarela, outra folha vermelha, e eu ia, então, convidando as crianças a colar a folha no tronco da árvore. Para quê? Para que eles, de uma maneira lúdica, entrassem no fio narrativo da história e eles entendessem que não era quando as folhas ficavam roxas e pretas, né? Por exemplo. Volta um pouquinho lá, Isa, por favor, no anterior. Não, no outro, da frente. Isso, obrigada. Então, aí eu ia trabalhando essas questões de cores com eles, mas dentro do fio narrativo da história. Isa, pode ir para o próximo. O próximo. Bom, então aí, o que a gente quis fazer, né? Nós quisemos retomar a consciência dos alunos sobre essa primeira parte da sentença, né? Então, ela foi lida, e aí eu ia substituindo por outras cores, para ver se os alunos... Lembra que a gente falou da consciência do sonzinho, né? A gente ia, então, fazendo... Será que eles estão prestando atenção? Que não é blue, não é pink, não é, né, black? Para eles irem tendo essa consciência não só fonológica, mas também linguística, tá? Pessoal, tô vendo que várias pessoas estão pedindo aqui no e-mail textos, né? A gente vai, na medida do possível, disponibilizar. A gente tem os e-mails de vocês, tá bom? Bom, então daí com essa atividade a gente objetivou, então, explorar, né? Lembra, nós estamos situados dentro do referencial teórico da perspectiva de gêneros textuais, trabalhando capacidades de linguagem. Então, a gente objetivou com essa atividade, dentro do módulo, né, dentro da sequência didática, melhor dizendo, explorar as capacidades capacidades linguísticos discursivas dos alunos, né? E aí a gente ia fazendo a retomada dos itens léxico-gramaticais, mas sempre em função do enredo da história. Isa, por favor. Daí eu quero falar um pouquinho com vocês dessa atividade 4, não vai dar tempo da gente mostrar o vídeo, porque as meninas também vão falar do trabalho delas, né? Mas essa foi uma atividade bem legal, porque eu queria trabalhar com eles essa noção de engajamento no texto. Então, lembra lá que a menininha dizia assim, né? Quando que eles vão para a fazenda colher maçãs e abóboras? E quem vai? Né? Então, eu trabalhei quando... Somente quando as folhas ficam vermelhas e amarelas, né? Mas também quem vai. Então, ela dizia assim, ó, we go to the Comstock Farm. E aí eu queria trabalhar com as crianças essa noção de we. Quem é esse we? Né? Quem é esse nós? Não na perspectiva de, gente, we é nós e é eu. Não é só numa perspectiva de ensino do pronome, mas é de engajamento discursivo. Quem é esse we? Quem é esse personagem que fala o we? Contempla o personagem? O personagem está engajado discursivamente? Claro, gente, nós não falamos esses termos com as crianças, mas por meio das atividades a gente vai tentando promover essa consciência linguística, tá? Então, a gente levou 2 fotos para as crianças, né? A gente levou 2 fotos para as crianças, desculpem, me distraí um pouco. E aí, na primeira foto, né, eu levei uma foto em que todas as crianças estavam, inclusive eu, né, então foi uma foto de sala. Na segunda foto, eu levei uma foto, né,
só com os alunos. E aí eu ia mostrando as fotos e eu levei uma foto comigo e outra só eles. E aí eu ia trabalhando com eles a partir da foto. Quem é o I aqui? Será que o I está incluindo? Então, eu fazia muitos gestos, né? Nessa perspectiva. Quando a gente trabalha com crianças, vocês todos sabem disso. A gente gesticula o tempo todo, acho que é por isso que eu estou aqui falando assim, né? Porque a gente, o tempo todo eu ia, we or you, né? E as crianças iam, então, fazendo, e a gente ia confrontando essas duas línguas. Próximo slide, por favor. Então, eu ia fazendo toda essa discussão com as crianças, e claro, gente, né? Não é só no campo do discurso, a gente precisa levar atividades práticas para que a criança se veja ali, né? O que a gente chama de atividades de registro, né? E atividade de registro não é só escrita, é desenhar, colar, pintar, mas eu preciso materializar, né, a discussão que eu tive no campo do discurso numa atividade prática. E aí eu dizia para as crianças assim, né? Vocês vão à escola, né? Então you go to school. Quando eu digo nós vamos à escola, we go to school. Vocês acham que tem diferença? Então, eu ia fazendo essa conversa com eles, né? Então, a gente ia esperando a resposta dos alunos, né? Para ver se eles tinham essa consciência. E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês, antes de passar a palavra para a Gabi, que nós chamamos nessa atividade a atenção para os pronomes we e you para conscientizar os alunos das diferenças e ou semelhanças entre essas duas formas, gente, enunciativas dentro do gênero, tá? Em referência ao contexto do texto lido. Ou seja, eu estava ali mobilizando as capacidades linguísticas discursivas, falando dos pronomes. Mas eu não estava só trabalhando pronome em língua primeira e língua, né, adicional, tá? Eu não estava na noção pura de gramatical. Ah, você está ensinando pronome. Não. Eu queria que as crianças percebessem que quando eu falo em we, né, you ou I, tem uma diferença de engajamento no texto. Quem é que faz parte desse texto? Tá bom? Pessoal, eu sei que é muita coisa para falar, mas, enfim, esse texto, acho que, né, que vocês leram, os dois textos são textos importantes que vocês podem, então, se utilizar. E eu vou passar, então, a palavra à Gabriele. A Gabriele, como eu disse no início, né, a Gabi é minha aluna de mestrado, a Gabi é professora da escola pública, tem muita experiência com escola bilíngue, trabalhou muitos anos em escola bilíngue, né, mas por questões de circunstâncias, né, Gabi, hoje atua na escola pública e está fazendo o mestrado dela comigo em coorientação com a professora Glaís Salles Cordeiro, e ela vai explicar, gente, agora, como eu falei, ela não pode tirar a surpresa da dissertação dela, mas ela vai trazer para vocês, dentro da sequência didática que nós desenvolvemos, alguns pontos que contemplam essa perspectiva. Gabizinha, é com você. Obrigada, doutora. Pessoal, deixa eu só ver, a Isa vai compartilhar ou eu posso compartilhar aqui, Isa? Os meus slides. Eu vou compartilhar aqui. Só um minuto. Ok, alguém pode me dizer se entrou, se minha tela foi compartilhada? Entrou, Gabi, tá aparecendo aqui. Obrigada. Então, como a professora Juliana disse, nós desenvolvemos, e quando eu digo nós, gostaria de salientar que fomos nós mesmos, foi uma sequência didática feita a muitas mãos. O Felite é um grupo maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer quando adentrei um curso de especialização, e a professora Juliana foi minha orientadora em 2018,
e tem sido maravilhoso participar desse grupo. Essa sequência didática, então, foi desenvolvida por mim, pela professora Juliana Tonelli, como orientadora, a professora Glaís Salles Cordeiro, com coorientação, e ainda contribuições de colegas do grupo, como Felipe Valentim, Rafael Alves, a Juliana Brossi, que vai falar com vocês daqui a pouco. Acho que é importante, primeiramente, dizer que essa sequência didática ela foi pensada para ser aplicada no contexto do ensino público. Nós aplicamos, inclusive, ela o ano passado, numa turma de primeiro aninho, então são crianças de 6 a 7 anos, do Colégio de Aplicação da UEL. Esses alunos nunca tiveram contato prévio com a língua inglesa formalmente. É lógico que hoje em dia, de alguma forma, eles têm contato com a língua inglesa, mas eles nunca tiveram aulas de inglês, diferentemente de uma outra turma de primeiro ano, num período contrário ao que eu trabalhei. Essa outra turma já havia tido contato por meio do estágio que a professora Juliana promove com os alunos de letras estrangeiras modernas do curso da UEL, né? Então, esses estagiários vão para a creche, eles desenvolvem um trabalho de aulas de 1 ou 2 vezes por semana, não vou lembrar agora, mas esses alunos que eu trabalhei não tinham contato nenhum. Isso foi levado em consideração quando nós fizemos a sequência didática. Obviamente, eu não vou apresentá-la inteira, porque eu preciso publicar, defender a dissertação primeiro, para depois conseguir disponibilizar qualquer coisa. Mas eu gostaria de focar, então, em alguns aspectos que vão tanger o tema que nós escolhemos para essa reunião de hoje. Essa é a carinha da minha sequência didática, né? Como eu disse, feita a muitas mãos. E o nome dela, então, é Giraffes Can't Dance, em referência ao livro que foi praticamente a base da sequência didática. Essa sequência visou a produção do gênero didático História Infantil, de acordo com Tonelli 2005, né? Tonelli 2005 chama de História Infantil, porém, a Escola de Genebra vai chamar esse gênero de Histórias de Aventura. Então, nós temos essas nomenclaturas diferentes, mas basicamente nós estamos falando da mesma coisa. Então, eu fiz preparei um modelo didático de vários livros, e nós escolhemos esse livro, Giraffes Can't Dance, por contemplar todos os aspectos que nós gostaríamos de trabalhar dentro da sequência didática. O que eu quero mostrar para vocês é o módulo 2 dessa sequência, tá? Na verdade, as duas primeiras atividades. Então, vocês podem ver ali que o contexto era uma turma de primeiro ano, como eu já disse, eram 25 alunos, e nós iríamos reaplicar essa sequência em 2020, teria 26 alunos. Era uma aula por semana de 45 minutos, tá? E só para passar rapidamente, o gênero trabalhado foi história infantil, mas nós tínhamos esse tema que era consciência e agência sob as diferenças. Eu sou uma louca invertebrada, eu amo falar de ensino de língua inglesa, como a professora Juliana disse, eu tenho essa vivência da escola bilíngue, mas a minha paixão dentro da pesquisa, né, enquanto pesquisadora, o meu foco está na escola pública. Então, a sequência toda e tudo que eu vou falar aqui, eu gostaria que vocês levassem em consideração esse contexto, que é muito particular e muito especial para mim. Os objetivos da minha sequência eu coloquei aqui, né, só para a gente ter uns objetivos gerais, mas no módulo 2, quais eram os meus... Esse módulo 2, ele foi pensado justamente nessa abordagem de sensibilização às línguas. Mas por quê? Né? Eu lembro, inclusive, que quando eu estive com a professora Glaís, ela me fez essa pergunta: por que falar de consciência e agência sobre as diferenças nas aulas de língua estrangeira? Né? Seja ela qual língua for, no nosso caso a língua inglesa, mas por que trabalhar isso nas aulas de língua estrangeira? Bom, teoricamente falando,
os nossos documentos nos pedem que façamos isso, né? Então, anterior à BNCC, nós já tínhamos os PCNs que falavam dos temas transversais que deveriam ser abordados nas aulas de língua estrangeira, inclusive desempenhavam um papel importante dentro das aulas e de todo o documento, né, os PCNs. As DCEs aqui no Paraná também deflagravam essa preocupação em trabalhar o cidadão, né, toda essa parte que não envolve necessariamente a língua. E hoje nós temos a BNCC, que é pautada por temas que vão trabalhar os temas transversais. Agora, empiricamente falando, eu, né, pessoalmente acredito que o espaço criado, e a professora Juliana já comentou sobre isso, o espaço criado dentro da aula de língua estrangeira é um espaço perfeito, propício para termos essa discussão, uma vez que o estrangeiro é o outro, né? O estrangeiro é o outro. Então, por que não trazermos isso para dentro das nossas aulas? Então, esse módulo 2 foi pensando nesse conceito que a gente está trabalhando hoje de sensibilização e abertura. Eu gosto sempre de dizer que essas questões, quando nós trabalhamos isso com crianças, essas questões mais emblemáticas, mais sensíveis, elas precisam funcionar de uma forma diferente da que eu faço com os adolescentes na escola pública, no ensino médio, por exemplo. Existe um certo tato que nós precisamos ter com as crianças que normalmente não teríamos com alunos do terceiro ano, né, do terceirão. É lógico que sempre tem, mas é diferente. Eles operam em níveis diferentes. E falar sobre isso, para mim, é um prazer muito grande, né? Inclusive, eu gostaria de lembrar, né, e até fazer um merchan aqui do nosso canal no YouTube. O pessoal aí do chat, que está operando aí no chat, poderia colocar também o link do nosso canal. Tem 3 vídeos muito importantes lá. Um quando eu conto a história It's Okay to be Different, do Todd Parr, e os outros 2 são da professora Juliana, contando a história As Bonecas de Lara, as histórias das bonecas de Lara, se eu não estou enganada, e nós fazemos uma discussão muito interessante para as crianças, com as crianças, sobre temas particularmente sensíveis. E, voltando aqui para a sequência didática, então, esse módulo 2, ele tentou abarcar esses aspectos. Então, quais eram os nossos objetivos dentro do módulo 2? Refletir sobre as diferenças, né, as que nos interessam aqui neste momento, né? Sensibilizar em relação à existência do outro ou dos outros e posicionar-se em relação ao texto-contexto. Então, nós vamos para as atividades e eu vou mostrar para vocês. Nós vamos explorar essas 2 primeiras atividades, a 6 e a 7, que vão ao encontro do que nós estamos conversando hoje, tá? Então, acho melhor, aqui eu trouxe algumas fotos da aplicação, da sequência, mas acho melhor parar essa apresentação. Só um minuto. Para eu falar aqui olhando para vocês. Então, este aqui é o livro Giraffes Can Dance. Ela foi escrita por Gilles André. E dentro dessa história, não vou também dar o spoiler aqui da história inteira, eu recomendo esse livro para quem trabalha com crianças. É um livro que dá para explorar 1001 coisas, mas dentro desse livro existem vários tipos de animais. E existe um momento da história em que os animais da jungle, da selva, eles vão fazer um jungle dance, é um baile dentro da selva. E aí, cada animal vai apresentar uma dança diferente.
E como o próprio nome do livro sugere, a girafa, coitada, não consegue dançar. Ou ela acha que não consegue. Bom, os warthogs, né? Meu Deus, fugiu o nome desse animal em português. Esqueci o nome dele. Javali. Os javalis, eles dançam a valsa. Os rinocerontes dançam rock and roll. Os leões dançam tango. E assim por diante. O livro é incrível, Kelly, você vai amar muito. Cada animal dança, tem uma dança diferente. Então, nós resolvemos explorar isso. Como nós fizemos isso? Vou mostrar aqui para vocês. Nós apresentamos, então, para eles um mapa mundi. Pegamos um mapa mundi, colocamos no chão, pegamos post-its, porque o mapa, por mais que seja bem grande, as letras eram pequenas. Pegamos post-its e colamos no mapa alguns países. Os países que a gente trabalhou foi França, Inglaterra, Japão, Espanha, Itália e Alemanha. Por que esses países? Porque representavam diferentes línguas das quais os alunos já haviam falado anteriormente. Então, quando perguntados quais línguas eles conheciam, eles mencionaram essas. E aí nós selecionamos esses países e consequentemente, essas línguas. Depois de conversar, de explorar com ele esses países, nós exploramos também com eles o conceito de fronteira. E parece muito, quando nós falamos assim, parece muito distante, né, da realidade da criança explorar fronteira. Como assim? Como a gente vai falar fronteira para a criança? A primeira pergunta que eu fiz foi se eles sabiam o que quais cores eram aquelas do mapa. O que significavam aquelas cores? E depois de alguma discussão, nós chegamos à conclusão que eram países diferentes. E aí a gente percebeu que eles não tinham essa noção de país, de culturas diferentes. Então, isso foi uma apresentação para eles do que era o diferente em relação à geografia. Depois nós falamos para ele, conversamos com ele sobre essas linhas, e algo muito importante na aplicação nessa primeira aplicação foi que eu perguntei: vocês acham que essas linhas existem de verdade ou elas estão só na cabeça das pessoas e nos mapas? E aí nós chegamos à conclusão que elas não existem de verdade, foram as pessoas que delimitaram aquelas linhas. E depois fizemos essa conversa sobre os animais da história, e que cada animal dançava um ritmo diferente, que vinha de um país diferente e representava uma cultura diferente. Eu vou pedir, deixa eu pensar, acho que nós não vamos ter tempo, mas eu posso disponibilizar também para vocês depois esses vídeos que eu usei do YouTube, que estão disponíveis para acesso livre, em que nós mostramos as danças feitas por pessoas, né, reais, vídeos reais das danças nos países de origem. Então, nós mostramos lá o cha-cha-cha, a valsa, o carrossel escocês, que são representadas no livro. Depois, como tudo na vida, tudo que é bom, né, a gente copia. A exemplo de Tonelli Cordeiro 2014, nós utilizamos o vídeo do Old MacDonald's em várias línguas. Essas línguas foram essas que eu mostrei das plaquinhas.
cada aluno recebeu um conjunto desse de plaquinhas. Então, cada aluno recebeu essas 6 plaquinhas, 6 bandeirinhas. E nós, então, tocamos a música e eles iam tentando adivinhar ali pelo som, pelos melindres ali da música, de que país era aquela música. Eles conheciam a música já em português, em inglês, e aí a gente colocava em outras línguas para ver se eles conseguiriam. E, obviamente, na primeira tentativa foi um fracasso, eles não conseguiram, não deu certo. Mas, conforme eles foram tendo contato quanto mais eles ouviam, mais eles percebiam. Porque vocês já pararam para pensar que a gente muda até o tom da nossa voz quando a gente fala em outra língua? Então, cada língua possui uma melodia. Cada língua ela possui um modo enfático diferente. E eles acabaram percebendo isso. Então, eu digo sempre que trabalhar isso com crianças é plantar uma sementinha. Não é que a criança vai ficar expert em todas as línguas e a partir de agora ela vai saber qual língua é qual. Nem é esse o ponto, nem é esse o objetivo. O objetivo é que ela realmente se abra para o diferente, que ela se sensibilize, que existem outros que falam línguas diferentes, que vestem roupas diferentes e que nem por isso é errado. Não existe o certo e o errado, existe o diferente e eu preciso entender e aceitar esse diferente. E é justamente esse o objetivo e a proposta dessa abertura às línguas, né? Enfim, para finalizar, porque a Gil também precisa mostrar a atividade dela, eu queria terminar com essa citação de Freire, né? Mudamos nossa compreensão e nossa consciência à medida que estamos iluminados a respeito dos conflitos reais da história. A educação libertadora pode fazer isso, mudar a compreensão da realidade. Então, visto aí os inúmeros casos de intolerância ao diferente, de não aceitação daquilo que simplesmente não é igual a mim, nós percebemos a urgência de se tratar temas como esse na escola e na infância. Não podemos mais nos omitir dessa situação, e é difícil falar com crianças sobre esses temas, mas, como a professora Juliana colocou, se nós, na escola, não trabalharmos essa receptividade do diferente, se a gente não usar essa pluralidade para a construção de um bem comum, nada vai mudar, nunca. No Brasil, de acordo com o censo de 2010, nós temos 305 etnias convivendo e 274 línguas sendo faladas. É lógico que a oficial é só uma, mas nós temos 274 línguas convivendo diariamente. E nós ainda não estamos prontos para aceitar o diferente. Então, gostaria de deixar essa reflexão. Agradeço muito. Eu tinha colocado nos slides as minhas referências, mas depois eu disponibilizo também, para eu não precisar apresentar de novo. Mas é isso. Muito obrigada. Gil, com você agora. Bom dia a todos. Eu não sei se a Juliana quer falar alguma coisa antes de eu iniciar. Não, Gil, pode seguir, querida, porque os nossos trabalhos são todos bem interligados, acho que é importante daí as pessoas não perderem o fio, né? Vou aproveitar, então, a deixa da Gabi, né, com esse tema tão importante, que é de realmente levarmos essas questões de apresentar o diferente, de sempre ter como objetivo que essa criança se reconheça não só no seu universo, mas também no universo do outro, né? Na sua existência como um cidadão dentro de um mundo que existe diversidade, né? Então,
Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês e confirmar se vocês estão vendo aí os meus slides. Sim, Gil. Ok. Então, eu vou mostrar algumas das atividades, eu vou para a parte bem prática, tá? Meus slides têm só as imagens das atividades que nós fizemos, e eu vou explicando. Esse artigo que a professora Juliana e eu escrevemos, né? Quero reforçar que eu sou orientanda da professora Juliana, de doutorado, apesar de ser professora da UEG em UMAS, professora formadora, eu me filio também ao FELIT, né, e a toda essa perspectiva que nós apresentamos hoje. O texto, Different Houses, Different People, Ensino de Inglês para Crianças e o Princípio da Consciência Linguística, ele foi escrito, ele tem uma história, né, ele foi escrito dentro de uma disciplina que eu cursei em 2018 com a professora Juliana, e a proposta era que a gente pudesse organizar todos esses, alguns desses, que a gente não consegue, talvez, contemplar todos eles em uma proposta, por um tema, né? E utilizar a sensibilização às línguas, a abertura às línguas, a pluriculturalidade, plurilinguismo e outros aspectos que nós estávamos estudando na disciplina. Então, a proposta era um planejamento por tema. Depois que eu planejei, que eu selecionei como tema as diferentes moradias, o conceito de moradia, de casa, de lar, né? E depois que eu terminei, eu fiquei muito curiosa para saber se ia realmente dar certo, né? Se essas atividades, elas atingiam realmente o objetivo. E daí eu apliquei, né? Ministrei algumas dessas atividades em um curso de extensão que nós temos na UEG, que é o English for Kids. É um curso de extensão para crianças da comunidade. Elas são alunas de escola pública, vindas de escola pública. Em umas, eles têm inglês para criança desde o primeiro ano, uma aula por semana. Então, é um contexto que eles já têm um pouco de inglês, e era um curso que tem como perspectiva a transdisciplinaridade e o trabalho por projetos. Então, vocês vão perceber que eu não tenho uma sequência didática, especificamente uma sequência didática, conforme os termos de Broncar e do ISD, né? Mas eu contemplei o ensino, nós contemplamos um gênero que foi história infantil a partir do tema que era casas, né? Então, depois que esse texto, esse artigo, nós escrevemos depois que a experiência foi realizada no curso de extensão. Então, uma das primeiras atividades para introduzir o tema foi mostrar como as diferenças das casas no mundo todo, depois de conversar com eles um pouco na língua portuguesa. Eu apresentei Homes Around the World, e eles ficaram muito interessados, porque tinha casas diferentes da casa deles. Eu perguntei como era a casa deles, se moravam em apartamento, em casa, e aí nós vimos essas atividades, esses modelos de casa de vários lugares do mundo, né? Eles são crianças de 7 a 10 anos, tá? É uma faixa etária que a gente contempla no curso. E nós temos 18 crianças matriculadas no curso. Uma das atividades que eu achei mais interessante, e que eu comento no artigo, quem leu pode perceber que fala disso daqui, né? E eu acredito que essa atividade contemplou o princípio da consciência linguística, da intercompreensão, por eles fazerem essa comparação entre uma língua e outra, mesmo sem conhecer, né, as palavras na língua inglesa. Nós tivemos uns resultados bem positivos e interessantes dos comentários das crianças, né? Uma das atividades foi a música A Casa,
né, que já é conhecida aqui no Brasil, e eu peguei essa versão em inglês, e ao trabalhar, eu coloquei dessa forma, nós ouvimos a música, eu coloquei os 2 textos, e aí as crianças, quando eu lia com eles, e eles pronunciavam junto comigo, e eles ficavam olhando, e a gente comentando, eles conseguiram identificar que, mesmo sem eles conhecerem there was e there were, eles conseguiram identificar que there weren't era a mesma coisa que não tinha teto, que não tinha, que se repete nas duas versões, né? Então, achei isso muito interessante, nós comentamos no texto, né, a fala da criança, porque a aula foi gravada, como um exemplo de sensibilização às línguas, eu levei esse slide share, que fala das primeiras casas, que é em espanhol, então foi uma aula diferente, até os pais ficaram na porta para ver, porque sabiam que ia ser uma aula diferente, depois vocês vão ver nas fotos, né, eles ficaram achando muito interessante, porque o SlideShare não era automático, não lia, mas eu li para eles. E eles acharam muito legal, e na hora que eu comecei a ler, eles não têm aula de espanhol, eles falaram, teacher, essa língua é espanhol, e aí, à medida que eu ia falando, eles falavam, nossa, eu estou entendendo tudo, e é espanhol, então, foi, assim, muito interessante a emoção deles, né, de se verem nesse outro idioma, né? Mesmo sem conhecer. Então, eu acredito que foi uma forma de sensibilizar a língua, de conhecer o outro, de se ver como parte do outro, né? Nós tivemos também uma atividade de bingo, né? Que era, depois de apresentar alguns vídeos com as palavras que compõem uma casa, né? Em inglês, em espanhol e em português, nós tivemos um bingo que eu falava as palavras em espanhol, em inglês e em português, e eles tinham que marcar. Essa foi uma tarefa que demandou muito tempo, né, por causa da dificuldade com os 3 idiomas. E também nós tivemos aí, o gênero que nós trabalhamos foi história, né, conto infantil, e eu apresentei para eles as 3 porquinhos em 3 idiomas, não foi lido, foi um vídeo, eu encontrei o mesmo vídeo em 3 idiomas, e como eles já conhecem a história dos 3 porquinhos, e a gente estava falando de casas, né, eu achei que era uma história que encaixaria bem, e a partir dessa história que nós lemos e conversamos, veio a proposta transdisciplinar, que é a forma como a professora trabalha, né, a professora Marise trabalhava, e essa foi uma sugestão dela, que depois eu adequei, né, na unidade didática, temática, que foi levar uma caixa com várias coisas, vários materiais físicos mesmo, palpáveis, que fazem referência à casa. Então, nós tínhamos areia, tijolo, controle de portão, chave, material de construção, vaso que enfeita a casa, diversas coisas que remetessem à ideia de casa, de lar, e a proposta final foi eles elaborarem um texto, né, que eles ditavam para eu escrever. Então, eles tinham que pegar deixa eu ver, cadê aqui? Eles pegavam um dos objetos que estavam na caixa e criavam a história, né? Eles poderiam, a história foi escrita em inglês e português, e acho que 1 ou 2 palavras de espanhol, que eles acrescentaram com base no que eles já sabiam, né? Essa foi uma das atividades, e depois também eles fizeram uma casa colando móveis e partes da casa. Nós pegamos jornais de propaganda da Casas Bahia, né? Material que a gente consegue, e cada um compôs sua casa
utilizando esses objetos e nomeando em inglês ou em português. Nós demos liberdade para eles utilizarem o vocabulário que eles aprenderam, né, tanto em espanhol, em inglês ou em português. Então, essas são imagens das atividades, né, vocês podem perceber, não sei se está dando para todo mundo ver, que cada um fez a sua casinha, e depois a gente... foi bem interessante, porque eles realmente concretizaram, né? E essa imagem aqui foi da história. A história ficou muito original, né? Completamente diferente de tudo que a gente já viu. A história que foi criada por eles, eu tenho a história guardada ainda. Não falo sobre ela no artigo, mas eles criaram várias coisas, né? Da história de um coelho, e tudo foi desenvolvido e escrito com base no que a gente tinha trabalhado na aula, né? Foi uma aula de 3 horas, algumas dessas atividades nós fizemos em um outro momento, ainda dentro desse tema, né? Mas eles acharam muito interessante a proposta, esse aqui, gente, é o nosso IP, lá no campus Inhumas, né? Como eu falei, eu sou professora da UEG Inhumas, e esse é um projeto que nós temos lá há alguns anos, né? E é isso. Alguns desses princípios, né, do plurilinguismo e também da sensibilização às línguas, como eu afirmo lá no artigo, alguns desses momentos eu não acreditava que poderia funcionar, sabe? Depois que eu vi acontecendo, e as crianças comentando, e vocês, quem leu, percebeu que eu trouxe exatamente a forma como as crianças comentaram, né? Foi muito interessante, porque eles olha, tia, olha, teacher, esse did ali é o que significa aquela palavra ali. E também a questão da competência metalinguística, que eu imaginei que nunca ia ver, e eles conseguiram perceber quando eu falei da musiquinha, da música, do poema, né? Quando eles viram deixa eu olhar aqui novamente, só para eu lembrar o trecho que eu achei muito interessante, que a criança era uma casa muito engraçada. It was the funniest house I've seen. Então, quando eu pergunto o que é parecido, o que vocês... como que vocês identificam? E aí uma criança menorzinha da sala fala, teacher, é porque no inglês tem uma palavra que vem antes da outra, né? Então, olha para você ver, eles fizeram uma explicação do adjetivo antes do substantivo, identificaram que funniest, eles não conheciam funniest, superlativo, eles conheciam só o adjetivo funny. Então, quando eles viram funniest house, um deles falou, esse funniest aí é de engraçado, né? Então, eles, parece que assim, para eles soou muito natural essa explicação. Apesar de não conseguir falar, é um substantivo e um adjetivo, mas eles sabem que há uma sequência diferente entre uma palavra e outra em comparação com a língua portuguesa. Então, para mim foi uma experiência muito gratificante, muito interessante trabalhar com toda essa teoria, né, que eu não conhecia. Eu falo sempre, depois que eu entrei no doutorado da UEL, que eu fui conhecer o ISD, eu não conhecia o ISD, eu não conhecia a perspectiva de trabalho por gênero, eu ouvia falar, mas eu não sabia como fazer, e tenho ainda muita dificuldade, né, porque a gente fica, tudo que é novo para a gente é complicado de adaptar na sua prática, principalmente, né,
mas foi realmente muito gratificante, né, todo o trabalho. Tem mais um artigo dentro, que fala dessa mesma aula, que vai sair agora, né, que nós escrevemos a partir da mesma experiência, com o olhar das professoras que me acompanharam, porque quando eu falei que eu ia pilotar, né, as atividades, nós tivemos alguns professor da escola pública lá de Inhumas participou ouvindo, a Suzana, que é uma das parceiras, que é a graduanda do curso de letras, a Marise, que é a professora. Então, todo mundo quis participar para ver como que ia ser essa proposta de mais de um idioma, e que poderia falar português, né? Porque a questão do português em sala de aula, além de ser, de possibilitar essa abertura às línguas, uma sensibilização maior, e de deixar o aluno com menos filtro afetivo, vamos dizer assim, né? Baixar um pouco, porque às vezes eles ficam naquela tensão de um idioma diferente, ou de um professor diferente, porque eu era uma professora diferente do que eles estavam acostumados, eles viviam lá, mas dando aula, esse foi o primeiro dia que eu fui realmente dar uma aula para eles, né? E, além disso tudo, eu acredito que a afirmação do próprio idioma, né, ela traz uma forma, uma facilidade maior para a criança se sentir bem, né, com essas questões de relação de poder mesmo, como a professora falou, né, e valorizar a língua materna, né, além dele se estabelecer mais como um falante do seu próprio idioma, né? E eu quero só fazer um comentário, que quando a professora Juliana estava apresentando, ela falou essa questão de valorizar a língua materna, né? E a questão de quando nós recebemos, por exemplo, crianças que vêm do Haiti, da Síria, né? Aqui em Goiás, nós temos muitas crianças venezuelanas da Síria, porque nossa comunidade síria é muito grande. Então, na época que começaram a sair da Síria, muitas famílias receberam as famílias sírias aqui. Então, nós temos mesmo uma grande comunidade. Mas, além disso tudo, poder trabalhar com essa perspectiva do plurilinguismo, da sensibilidade às línguas, no nosso contexto, eu acredito que aí também tem muitas famílias e muitos povos originais, muitas tribos. Nós temos algumas comunidades quilombolas aqui também, em Goiás, e, querendo ou não, elas falam português, mas não é uma variação do português. As crianças indígenas, elas já têm 2, 3, 4, como a Gabi falou, né? Nós temos mais de 200 idiomas, mais de 200 línguas diferentes no Brasil, que não são percebidas como línguas nacionais, mas são línguas que são utilizadas por essas crianças. Então, até que ponto, né, nós, como professores de inglês, precisamos nos abrir para essas teorias, para essas perspectivas de pluridiversidade, de plurilinguismo, para poder perceber que realmente nós não temos um aluno, nós não temos alunos homogêneos, né? Nós não temos uma sala de aula com alunos que tem mais ou menos o mesmo padrão. E eu acho que essa é a realidade brasileira, né? Então, eu acredito que essa é uma forma, como a professora falou, não é para a gente usar toda a aula inteira fazendo, né? Essa aqui foi uma tentativa de aplicar a teoria que a gente fez no curso de extensão lá, mas eu acredito que é uma forma de perceber, de visão, é uma perspectiva importante para que a gente saiba, talvez, despertar mesmo essa sensibilização, que o inglês não seja essa língua
dominadora, que a gente sabe que ela é, mas que seja uma língua de acolhimento, né? E que essas crianças cresçam adultos mais sensíveis aos outros, né? Diferente do que nós temos visto no nosso país. E era isso. Muito obrigada. Obrigada, Gil. Obrigada, querida. Bom, gente, então chegando aí, né, ao final do nosso bate-papo, a gente não quer avançar muito no horário, né, porque a gente sabe que é sábado, tem família, tem almoço, né, então, assim, como eu disse no início, é um trabalho que o Felite vem desenvolvendo, não é da noite para o dia, talvez a gente não tenha todas as respostas, né, se vocês puderam perceber, né, então, diferentemente da proposta que eu fiz no pós-doutorado e o que a Gabi está desenvolvendo no mestrado, que é uma perspectiva discursiva dentro de um gênero textual, com o ensino organizado por meio de sequência didática, que é o que o grupo tem se debruçado a fazer, agiu por causa do contexto, né, então foi uma atividade que ela desenvolveu dentro de uma disciplina que nós temos aqui no PPGEL, né, que é o nosso programa de pós-graduação em estudos da linguagem, é uma disciplina que eu ministro. Então, a Gil, quando fez essa disciplina, a tarefa era, né, que eles produzissem uma atividade prática, incorporando os princípios de EO, né, e então a Gil fez essa unidade didática, não foi uma sequência didática, né, Gil, mas tentando, então, contemplar esses princípios, e como eu disse no início, né, não é o tempo todo, são inserções, são momentos pontuais, são atividades específicas que a gente tenta, então, recuperar, tá? Pessoal, quero agradecer imensamente vocês, né, terem ficado aqui até esse momento, gostaríamos muito de abrir para perguntas, se vocês tiverem questionamentos pontuais, né? Olha, a gente já foi coletando alguns aqui, tá? Vamos tentar responder na medida do possível. Mas como eu disse no início, né? Nós tínhamos que fazer uma escolha. Ou a gente reduzia o número de participantes, ou a gente abria e aí talvez não tivesse esse espaço para discussão, né? Em relação aos certificados, para quem fez a inscrição, então, nesse momento de pandemia, a UEL está liberando certificados, né? A participação a eventos está sendo gratuito, mas, como vocês devem imaginar, são muitas pessoas, são muitas lives, muitos cursos online, então talvez demore um pouquinho para vocês receberem o certificado, porque não sou eu que emito, né? É a Pró-Reitoria de Extensão da UEL, então eles estão com um trabalho, né, mais avolumado ainda, vocês vão receber por e-mail, tá? O certificado, então fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, que conforme a Pró-Reitoria de Extensão for dando conta, vocês vão receber o certificado, talvez demore um pouco por conta da demanda, tá bom, gente? Muito obrigada, lembrando que, então, o nosso próximo encontro, né, do Conversando em Casa, será no dia 11 de julho, teremos a professora Giuliana conosco e a professora Cláudia Rocha, que estará, então, também conosco conversando em casa, né, mas na pandemia, tá bom, pessoal? Então, coloquem as perguntas no chat, a gente vai ficar aqui mais 5 minutinhos para poder coletar as dúvidas pontuais de vocês, e muito obrigada a todos, um abraço.